Pai do Senhor Jesus, irmãos, boa noite a todos. Quero aqui agradecer a presença dos amados irmãos do meu canal. Que Deus possa te abençoar, amém? Hoje é uma ministração especial. Eu quero aqui ministrar para os irmãos, aproveitar aqui essa oportunidade para ministrar aos irmãos uma lição da Escola Bíblica Dominical, que está aqui na nossa revista, a lição de número 12, a penúltima lição desse primeiro trimestre agora de 2020. Nós vamos estudar aqui sobre Jesus, o homem perfeito. Esse é o tema da nossa lição nesse dia, amém? Deus possa te abençoar. Quero aqui pedir aos irmãos que os irmãos não esqueçam de se inscrever no meu canal, amém? Apertar o sininho aí para poder receber as notificações de novos vídeos. E eu conto com os irmãos aí para a gente poder, em nome de Jesus, estar ministrando essas aulas, ministrando a palavra de Deus, que os irmãos possam me ajudar a compartilhar, amém, os vídeos que são preparados aí para poder edificar a sua fé, edificar a sua vida, da sua família, e eu tenho certeza que Deus vai usar a cada um dos irmãos aí para poder estar levando esses vídeos ao alcance das pessoas, das vidas aí que necessitam de Jesus, amém? E eu quero aqui falar para os irmãos, nós temos nesse trimestre agora, primeiro trimestre, a nossa lição é da revista da CPAD, e nós estamos estudando sobre a raça humana, origem, queda e redenção. Como eu disse para os irmãos, essa é a penúltima lição, que vai ter como tema aqui Jesus, o homem perfeito. Esse é o tema que nós vamos estudar nesse dia. A leitura bíblica em classe é o texto base, está no Lucas capítulo 2, do verso 40 ao verso 52. Eu quero fazer uma oração com os irmãos, amém? Em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nós entramos na Tua presença, meu Pai. Pedimos a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja nos direcionando, meu Pai, para esta lição. Que o Senhor esteja, Senhor, falando conosco de maneira poderosa. Senhor, nos revela, Senhor, a Tua palavra aos nossos corações, através do Teu Espírito Santo, e que esse vídeo, Senhor, meu Deus, esta aula, ela possa alcançar os corações, meu Pai, e o Teu nome seja glorificado. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero ler o texto aqui para os irmãos, o texto áureo da lição de número 12, vai dizer o seguinte: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Está lá no Lucas capítulo 2, verso de número 52. A verdade prática, ela vai dizer o seguinte: o verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Amém? Esse é o tema que nós estaremos estudando. Irmãos, eu quero dizer aos irmãos que nós vamos passar um estudo resumido das lições. São 3 tópicos, O primeiro tópico vai falar sobre Jesus, o verdadeiro Deus. O segundo tópico, Jesus, verdadeiro homem. E o terceiro tópico, Jesus, o homem perfeito. Eu vou fazer aqui, irmãos, um resumo desses 3 tópicos, para nós podermos meditar no que essa lição diz. Eu digo um resumo porque nós não vamos poder estender muito o vídeo, até por conta da transmissão, tá? Então eu peço a compreensão dos irmãos nesse sentido. O nosso objetivo geral nessa lição é clarificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós, ou seja, divino e humano. Nós temos aqui 3 objetivos específicos em cada tópico. O primeiro objetivo do primeiro tópico é expor a divindade de Jesus. O segundo objetivo é explicar a humanidade de Jesus. E o terceiro objetivo é assinalar a perfeição de Jesus. Amados, eu vou estar lendo aqui para os irmãos a introdução dessa lição, que diz assim: se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como o ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. Já de início deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não é aparente, mas real. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos outro sim,
que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra. É por esse motivo que somente Ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender essa maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. Amém? Esse aqui é o texto da introdução da nossa revista. Irmãos, nós vamos entrar aqui no primeiro tópico, que vai falar sobre Jesus, o verdadeiro Deus. Né? Os irmãos que tiverem a sua revista aí na sua casa podem acompanhar comigo. O primeiro tópico, ele tem aqui uma abertura que diz o seguinte: professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Neste tópico enfocaremos a sua divindade. Nós vamos ver aqui nesse tópico que Jesus, ele é o verdadeiro Deus. Irmãos, nesse primeiro tópico nós temos três pontos, três subtópicos, que eles dizem o seguinte: primeiro subtópico, sua eternidade com o Pai. Segundo subtópico, seus atributos, grandezas e perfeições. E terceiro subtópico, esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Amém? Amados irmãos, eu quero, nesse tópico aqui, que vai falar sobre Jesus, o verdadeiro Deus, enfocar principalmente, irmãos, num termo, num conceito, na verdade um conceito teológico, um conceito da teologia cristã, que ele é chamado de kenosis, Esse conceito, irmãos, é um conceito, na verdade é uma palavra grega, que ela significa autoesvaziamento. Irmãos, nós temos um texto aqui nesse primeiro tópico que vai nos dar um embasamento, para dizer para nós aqui que Jesus, ele se esvaziou da sua divindade para poder assumir o papel humano. Jesus, ele se esvaziou da sua divindade, de ser Deus, da sua glória, para assumir um papel humano, não um papel de pecador. Muito pelo contrário, até porque Jesus, ele jamais pecou. Jesus, por isso que esse texto aqui, nessa lição, ele vai dizer que Jesus era o homem perfeito. Jesus jamais teve contato com o pecado, sim com o pecador, mas não com o pecado. Jesus, ele viveu nessa terra sem pecado. E, irmãos, esse termo kenosis, que significa autorrenúncia, ele vai dizer para nós que Jesus se esvazia da sua glória, da sua divindade, para assumir o papel de homem, para habitar entre nós. Queria que os irmãos abrissem comigo aí o texto, que está lá no Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, louvado é o nome do Senhor, e capítulo de número 2, a partir do verso 5, vamos ver o que o texto da palavra de Deus fala para nós aqui. Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então esse texto aqui, o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer para nós que Jesus teve um sentimento, que haja também em nós, em vós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, se esvaziou de ser Deus, se esvaziou da sua glória para habitar entre os homens. Então, quando nós falamos do termo kenosis, irmãos, como eu disse aqui aos irmãos, é um termo grego, que vai falar sobre auto-renúncia, auto-esvaziamento.
nós vamos ver que Jesus, ele se auto-esvaziou da sua glória. Jesus, ele abriu mão dos seus atributos e poderes divinos, mas não abriu mão da sua natureza divina, né? Ele abre mão dos seus atributos, seus poderes, mas não abre mão da sua natureza divina, ou seja, da sua eternidade e santidade. Jesus não abriu mão disso, né? Jesus sim abre mão dos seus atributos, poderes divinos, ou seja, quando nós vemos o texto lá do Mateus 4, onde registra a tentação de Cristo no deserto, nós vamos ver que Jesus, ele vence, né, as tentações do diabo simplesmente com a palavra, ensinando a nós, inclusive, que nós podemos vencer as tentações do inimigo, vencer as investidas do mal através da palavra. Jesus nos dá uma lição, né? Jesus não usou em nenhum momento ali, aleluia, nenhuma situação sobrenatural. Jesus não transformou a pedra em pão. Jesus, ele não pulou do pináculo do templo. Jesus, ele não se dobrou diante de Satanás, mas Jesus, ele usa a palavra para poder combater as investidas do mal. Então, irmãos, nós vamos ver que nesse primeiro tópico, Jesus, ele se demonstra, ele se mostra aqui como verdadeiro Deus. Jesus, ele é o verdadeiro Deus. Ele se despiu de toda a sua glória. Jesus, ele se despiu de toda a sua divindade para habitar no meio do seu povo, para habitar no meio, aleluia, dos pecadores, né, como homem, sentindo as mesmas dores, as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, né, porém sem pecado. É isso que deve ficar muito claro ao nosso coração. Amém? Então, Jesus, ele teve aqui a sua Jesus, ele teve aqui o seu ministério registrado aqui na Bíblia Sagrada e registrado também entre nós como um ministério de perfeição, né? O ministério que trouxe para nós a palavra da salvação, trouxe para nós o evangelho da salvação em perfeição. Louvado é o nome santo do Senhor, né? Então, Jesus, ele é o verdadeiro Deus. Irmãos, no segundo tópico, né, como eu disse que aos irmãos, eu vou fazer comentários aqui bem resumidos, né? E no segundo tópico vai falar aqui Jesus, o verdadeiro homem. Eu quero ler para os irmãos aqui o conceito aqui desse segundo tópico, que diz assim: a concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo, né? Esse comentário aqui, nesse segundo tópico, ele é um comentário baseado no que está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 1, né? Dizendo que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Quem que eram os seus? Na verdade, né, o texto bíblico, ele está fazendo um comentário aqui sobre Israel, sobre o povo de Israel, até porque Jesus nasceu, né, na nação de Israel. Jesus era um israelita, né? Jesus, ele nasceu ali entre o povo de Israel, o povo escolhido por Deus para poder manifestar os atributos de Deus, manifestar, louvado é o nome do Senhor, a palavra de Deus, né? Então, irmãos, esse segundo tópico aqui, vamos falar de Jesus, o verdadeiro homem, né? E eu queria que os irmãos abrissem comigo aí o texto lá da carta, ou melhor, do Evangelho de João, capítulo 1, louvado é o nome do Senhor, para nós lermos aqui 2 versículos. O primeiro versículo é o capítulo 1, versículo 1, que diz assim, João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aqui, irmãos, João está registrando, né, o verbo, ou logos, né? Aqui a palavra grega atribuída a verbo é logos, ou seja, Jesus é a própria palavra, né? E a Bíblia diz aqui, versículo 2, ele estava no princípio com Deus,
todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus estava com o Pai, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, né? Jesus, a segunda pessoa da Trindade, Jesus estava com o Pai na criação. Jesus esteve desde o princípio com o Pai. E a Bíblia vai dizer para nós aqui que o Verbo se fez carne, ou seja, o Verbo, ele veio habitar entre os homens. Jesus veio habitar entre os homens. A Bíblia vai dizer para nós aqui no versículo 14 do João capítulo 1, que diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, né? Então Jesus, ele se fez carne e habitou entre nós. Jesus, o verdadeiro homem. Irmãos, Jesus teve todos os atributos humanos, né? Quando nós vamos falar sobre tricotomia, outro dia nós estudamos esse termo teológico em uma das lições da Escola Bíblica Dominical, tricotomia humana. O que é isso? Quer dizer que o homem, ele é composto de 3 partes, né? Corpo, alma e espírito. O corpo, a matéria, né? Somos compostos de uma matéria. Estamos compostos aqui de uma matéria, que nessa matéria habita alma e espírito. Quando nós falamos desse espírito, nós estamos falando do espírito com letra minúscula. O espírito do homem, né? Aquele espírito que Deus soprou nas narinas do homem lá na criação, né? Quando criou o primeiro homem, quando criou Adão, a Bíblia diz que soprou no seu nariz soprou o espírito, e o homem se tornou alma vivente. Alma, a janela do mundo, né? Que traz a personalidade de cada um de nós. Espírito, o espírito do homem é o responsável pelo contato com Deus, pelo contato direto com Deus, a parte espiritual. Então, por que eu estou falando isso aqui, irmãos? Como que nós temos um texto que pode nos trazer aqui uma comprovação de que Jesus, ele era 100% homem. Quero que você abra comigo aí no Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, e o verso de número 46, né? Falando aqui sobre a crucificação de Jesus. Jesus, quando estava na cruz, no momento que ele expira na cruz, Lucas 24, 46 diz assim: e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Você pode ver aí na tua Bíblia que esse espírito está escrito em letra minúscula. E havendo dito isto, expirou, né? Foi o momento ali da morte na cruz de Jesus. Amados, esse espírito, mais uma vez dizendo que estava escrito com letra minúscula, era o espírito do homem. Jesus, ele entrega o seu espírito a Deus, ao Pai, naquele momento da crucificação. Então esse texto aqui é um texto que nos dá embasamento bíblico para nós entendermos que Jesus era verdadeiramente homem também. 100% homem e 100% Deus, né? O primeiro tópico que nós falamos aqui, que ele era o verdadeiro Deus. Jesus habitou entre os homens como o verdadeiro Deus, mas ele se desfez, né? Ele se despiu dos seus atributos e poderes divinos. Até mesmo na hora da crucificação, Jesus não usa nenhum atributo divino na crucificação. Ele é crucificado como homem, embora não deixou em nenhum momento de ser Deus, né? Ele não abre mão da sua natureza divina. Tanto é que todos aqueles que buscaram, que procuraram Cristo, que serviram a Cristo, que aceitaram a sua palavra, puderam ser participantes dos milagres de Cristo. Onde Jesus chegou, ele fez milagres, transformou a vida das pessoas, mudou a história das pessoas, fez com que as pessoas tivessem verdadeiramente uma nova história, ressuscitou mortos, fez grandes sinais e maravilhas. Por quê? Porque a sua natureza era divina. Ele jamais, irmãos, deixou de manifestar a sua eternidade e também a sua santidade, né? Isso Jesus jamais deixou de manifestar. Louvado é o nome do Senhor. Irmãos, nós vamos entrar aqui no terceiro tópico, que vai falar Jesus, o homem perfeito, né? É aquilo que nós comentamos aqui no começo da lição. Jesus foi um homem perfeito, né? Ele não teve contato com o pecado. Jesus jamais pecou.
E diz assim aqui na abertura do terceiro tópico, diz o seguinte: afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Sim, era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao pecado experimental, né? Então aqui esse comentário ele vai dizer o seguinte, que Cristo ele era semelhante a nós, exceto no pecado, né? Ele era muito melhor do que nós, é claro, por quê? Porque ele não tinha pecado, né? Tanto o pecado original, o pecado da queda do homem lá no Éden, como qualquer outro tipo de pecado experimental, ou seja, durante a sua vida aqui na Terra, né? E quando nós vamos para esse último tópico aqui, nós vamos ter um entendimento, primeiro ponto aqui, primeiro subtópico, a humanidade de Jesus. Diz assim, a humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum ele usou da sua divindade para suprir as suas carências humanas. Mais uma vez falando aqui daquele texto lá do Mateus 4, da tentação de Cristo no deserto, Jesus ele jamais usou da sua, né, dos seus atributos, né, da sua divindade, né, da sua divindade, da sua posição como Deus, para poder suprir as suas carências. Muito pelo contrário, Jesus supriu a carência das pessoas que iam buscá-lo, que iam servi-lo, né? Jesus transformou a vida dessas pessoas, né? O segundo subtópico diz o seguinte: Jesus, o último Adão, né? Nós vemos que o primeiro Adão, ele fracassa no Éden, né? Se sujeitando ao pecado. O último Adão, assim como Cristo, na verdade, é identificado na palavra, triunfou no deserto e no Calvário, ou seja, Jesus triunfou sobre o pecado e triunfou também sobre a morte, né? Jesus venceu o pecado e venceu a morte. Louvado é o nome santo do Senhor. E pelo fato de Jesus ter vencido o pecado e vencido a morte e vivido na sua plenitude, né, a plenitude da humanidade, ele nos deu também o poder de sermos vivificados pelo seu Espírito. Abre comigo no texto que está aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Louvado é o nome do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Nós vamos ler um texto aqui e o verso de número 45. Diz o seguinte aqui a palavra de Deus. Primeira carta aos Coríntios 15, 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Louvado é o nome santo do Senhor. Paulo aqui se referindo a Cristo. O primeiro Adão foi feito alma vivente. O último Adão, Cristo Jesus, foi feito espírito vivificante. Ou seja, o Espírito de Cristo nos dá vida. Louvado é o nome santo do Senhor. O Espírito de Cristo nos dá vida, nos vivifica. Quando nós vemos aquele discurso duro de Cristo lá com os seus discípulos, a Bíblia vai dizer que muitos saíram, né, enquanto Jesus falava, Jesus discursava. E a Bíblia diz que só resta os 12 ali aos pés de Jesus, somente os 12 discípulos. E a Bíblia diz que Jesus questiona eles: olha, vocês querem também ir com os outros? E a Bíblia diz que Pedro se levanta, Pedro de forma impulsiva se levanta e ele fala para Cristo: olha, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida? Ou seja, Jesus tem palavra que nos vivifica e através de Cristo Jesus nós temos a vida eterna. Irmãos, último subtópico aqui para nós finalizarmos: a perfeição espiritual e moral de Jesus, né? Eu vou ler aqui para os irmãos. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Eis o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus. Está lá no Hebreus capítulo 7, verso 26. Depois o texto diz assim, o texto aqui da nossa revista diz o seguinte:
Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. E eu queria ler um texto com os irmãos aqui, para nós finalizarmos, que está na primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, e o verso 21, a partir do verso 21. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 21, que diz assim, inclusive esse texto aqui ele está enquadrado num subtópico aqui na palavra de Deus, que vai falar sobre os deveres dos servos cristãos. Diz assim, 2 Pedro, ou melhor, 1 Pedro 2 e 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem da sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Jesus, ele foi o homem perfeito. Pelas suas pisadas, pelas suas pisaduras, assim como Isaías registra lá no capítulo 53, nós fomos sarados. Ele levou sobre si os nossos pecados, ele levou sobre si as nossas dores, e nós podemos ter em Cristo Jesus a oportunidade da salvação e da vida eterna. Jesus transforma as nossas vidas e também a vida da sua família, meu amado, que está assistindo esse vídeo. Jesus, ele tem solução para a sua vida. Jesus, ele tem solução para as suas preocupações, para as suas dores, para as suas enfermidades. Cristo Jesus é a salvação da humanidade. Cristo Jesus é a solução para a humanidade. Nesses momentos difíceis que nós estamos enfrentando, Jesus Cristo tem a solução. Eu quero aqui em nome de Jesus agradecer a todos os amados irmãos que puderam estar ouvindo esse vídeo. Mais uma vez eu peço que compartilhem esse vídeo, que me ajude a compartilhar. Quero aqui mandar um abraço bem forte aos irmãos da Assembleia de Deus Ministério do Belém, setor aqui de Lavras, a qual eu sou o pastor responsável, pastor setorial. Que Deus possa abençoar, que Deus possa verdadeiramente abençoar cada um dos irmãos que estão ouvindo. Estou com saudade dos irmãos, não vejo a hora que os cultos voltem, mas mesmo assim é uma oportunidade através desse canal de nós continuarmos essas lives, continuarmos esses vídeos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Eu quero ler aqui a conclusão e nós vamos fazer uma oração para nós encerrarmos. Diz assim a conclusão: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas, e por ele ansiamos. Quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro. Amém. Eu quero aqui fazer uma oração. Você possa colocar as mãos no teu coração e pedir a Deus que Deus venha te abençoar nesse dia através desta palavra. Soberano e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, nós queremos aqui entrar na Tua presença, Senhor, e te agradecer, meu Deus, por esta palavra, Senhor, por esse vídeo a qual o Senhor permitiu que nós gravássemos aqui do estudo desta lição importantíssima da Escola Bíblica Dominical. Senhor, estaremos ministrando também a última lição. Peço já que o Teu Espírito Santo esteja preparando os nossos corações. Meu Deus, abençoa de maneira especial a cada um dos irmãos que estão nos seus lares, a cada um dos amigos, dos familiares que estão ouvindo esse vídeo, que estão vendo esse vídeo, que estão assistindo esse vídeo, que o Senhor possa entrar nos seus lares, abençoar em nome de Jesus, curar as enfermidades. Eu profetizo sobre a vida de todos aqueles que estão sendo alcançados
por esse vídeo, que o teu nome seja glorificado entre eles, Senhor, e eu profetizo a tua bênção, a tua vitória sobre cada família. Senhor, abençoa, traz paz, traz alegria, traz a salvação através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero agradecer a cada um dos irmãos, que Deus possa te abençoar. Um abraço aqui do pastor Alexandre, em nome de Jesus.